I'm Brazilian. I'm German. I have German passport still with me. São mulheres do ISIS, fugiram dos combates ou foram presas. Pedem agora para regressar ao país de origem. Ça fait longtemps que j'essaie de partir d'ici, mais sans argent, sans connaissance, c'est pas possible. No campo de Roj, na Síria, entre estas mulheres há centenas de crianças órfãs. Pelo menos dois meninos de 4 e 5 anos, são filhos de pai português e mãe francesa. Samia Maktouf é advogada dos avós franceses. O casal quer educar os netos em França, enquanto há tempo de os salvar. Je pense aux orphelins qui sont dans des conditions inhumaines. Ils sont nés sous la terreur, mais il y a moyen de les sauver. De les sauver parce que la France a des structures qui permettent de recueillir ces enfants et de les placer dans des foyers pour en faire demain des enfants de la République. Do resto da família, do lado do pai português, nada sabe. Esta advogada ficou conhecida por defender a maioria das famílias e das vítimas dos atentados de Paris. Faz agora pressão jurídica para que os jihadistas franceses retornem para serem julgados. Pour ce qui est des familles de victimes que je représente, ce retour est essentiel. Il est essentiel parce qu'il est de nature à enrichir nos dossiers. Juger ces personnes en France ne veut pas dire oublier. Oublier qu'ils ont trahi la France, qu'ils ont trahi leur pays. Mais ce qui est important, c'est de les juger. Parce que le risque qu'on va prendre, c'est qu'ils s'évaporent, c'est qu'ils fassent l'objet de monnaie d'échange. Avec le retrait des Américains, qui va nous assurer qu'ils sont protégés? Ils vont aller vers une autre structure. Estes familiares poderão ter de esperar e muito. A oposição francesa rejeita estes retornados, que poderão ser também um risco político para o já fragilizado presidente Emmanuel Macron a poucos meses das eleições europeias. Sem nunca se comprometer com datas, o governo francês admite estar a preparar-se para este retorno, empurrado pela possível retirada americana da Síria. Portugal, entre órfãos, combatentes e mulheres, terá pouco mais de uma dúzia de pessoas na região. O ministro dos Negócios Estrangeiros é categórico. Nós não queremos em Portugal pessoas que possam constituir uma ameaça ao modo de vida, aos valores e às pessoas dos portugueses. Se os Estados mantiverem estas decisões, os advogados admitem recorrer ao Tribunal Penal Internacional para fazer regressar e condenar os combatentes do ISIS. Rodrigo Lobo e Rosário Salgueiro, RTP, França.